irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, hoje a gente vai continuar meditando no tema da igreja, um lugar para pertencer. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Quem não tiver achado ainda, Escola Bíblica Dominical, né? Amém? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações essa noite. É a palavra viva dele e ela nos diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre, e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado porque é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos considerou dignos de sermos chamados cristãos. Que esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, possa repousar sobre as nossas vidas, possa vir fazer morada em nosso coração e que a gente possa entender, ó Pai, aquilo para o qual nós fomos chamados como igreja. Que a igreja do Senhor possa ser avivada, edificada, confrontada, exortada, encorajada. E é no nome dele que eu te oro e agradeço. Amém. Meu irmão e minha irmã, qual que é o seu chamado? Qual que é a sua vocação? Aquilo que você nasceu para cumprir. A gente pensa nisso e aí, principalmente os adolescentes que estão aí formando no ensino médio, tem essa crise já, né? Fica naquela preocupação, eu vou prestar um vestibular, vou estudar o quê, né? E é curioso, porque sempre quando a gente pensa na nossa vocação, naquilo que a gente foi chamado, a gente sempre pensa em coisas grandiosas demais. A gente sempre pensa, e a gente é chamado pela nossa cultura a ter sonhos de grandeza e pensar em grandes coisas, grandes cargos, em ser visto, em ser notado. A gente pensa que fazer parte do plano de Deus é algo também nesse sentido, né? Algo grande. Tem uma música do compositor Gerson Borges que chama Alhambra, que me faz pensar muitas vezes sobre como o plano de Deus não é exatamente assim. Eu não vou arriscar cantar ela aqui não, viu, irmãos? Mas eu quero ler as estrofes iniciais. A música diz o seguinte: eu queria tocar os sinos da majestosa catedral. Eu pensei em compor os hinos e pintar as faces do vitral. Mas tu me fizestes olhar o chão e repintar os rodapés. É uma declaração, uma forma poética de mostrar um pouco sobre como a gente considera fazer grandes coisas para Deus, fazer grandes coisas. É a majestosa catedral, eu quero lá tocar os sinos, quero ser aquele que vai compor os vitrais belos, aquelas coisas que as pessoas vão entrar na catedral e vão ver e vão se surpreender, mas ele foi chamado ali a pintar, na verdade, os rodapés. E às vezes fazer parte
do plano de Deus, é fazer parte de algo que é maior do que nós, é grandioso, como uma majestosa catedral, mas ao mesmo tempo não é algo que vai trazer glória a nós. Não é algo que vai eternizar os nossos nomes, não é algo que vai nos fazer ser lembrados pela eternidade. Não são coisas desse tipo. Será que esse é o plano de Jesus para nós? Quando a gente pensa na teologia do Novo Testamento a respeito do chamado, a gente vê que nenhum de nós tem um chamado específico. Nenhum de nós tem uma vocação específica. A Bíblia não fala de vocação num sentido individual no Novo Testamento. Ela fala de uma vocação que a igreja tem, que o povo do Senhor tem. Com isso, eu não estou querendo dizer que cada um de nós não tenhamos ali vocações específicas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas eu quero te fazer enxergar que a nossa maior vocação é a vocação que faz parte da vocação do povo do Senhor. 1 Pedro vai nos informar a respeito de qual é essa vocação. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado da igreja. Sermos uma nação santa, sermos um povo sacerdotal, um povo que é propriedade exclusiva de Deus, um povo que vive em santidade, em que essa santidade é vivenciada, experimentada, e que o mundo vai ver e que vai ouvir a proclamação das virtudes de Deus. A sua missão, que é coletiva, é a gente anunciar o reino de Deus. Não é um chamado para nós nos engrandecermos. Não é um chamado para uma vocação em que a gente busca glória para o nosso próprio nome, ou que a gente busque brilhar. Não. É uma vocação em que nós estamos trabalhando pela fama do nome de Jesus, pela glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Deus, para que Deus seja manifestado no meio do teu povo, para que Deus seja manifestado na minha vida. Não para nós mesmos. E é um chamado que é bonito, é grandioso, mas não é grandioso na minha vida se eu não estiver conectado com o povo de Deus. É um chamado que não é grandioso da minha vida e que eu não posso experimentar sozinho. É um chamado para um povo. E aqui eu queria propor esse tema de meditação para nós. Pertencer à igreja é pertencer ao chamado. Pertencer à igreja é nós pertencermos ao chamado do Senhor. E o livro de Atos trabalha essa forma como a igreja que pertence ao Senhor é também pertencente ao chamado. Lá no início do livro de Atos, Atos 1, capítulo 8, nós somos chamados a essa realidade, quando Jesus diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. A promessa maravilhosa de que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, e nós receberíamos poder. Não poder por nós mesmos, não poder para a gente fazer grandes coisas para nós, não, mas é poder para nós fazermos avançar o nome de Jesus. E é aí que a igreja avança nesse chamado. Alguns domingos atrás a gente meditou um pouco também no livro de Atos sobre como a gente avança o reino em oração e em intrepidez, não é? Quando a igreja é perseguida, essa igreja então, ela pode orar, ela pode clamar e Deus pode nos fazer avançar, mesmo em meio a lutas e às perseguições. A igreja, ela sofre resistência, mas pelo poder do Espírito Santo ela avança. E aqui a gente vê esse avanço contínuo na igreja. A gente vê aqui uma nova fase do plano de Deus para a igreja. O livro de Atos declara essas fases. A fala de Jesus mostra como geograficamente esse livro é dividido e se desenrola. E aqui a gente está, esse novo início da fase. Primeiro nós vemos a igreja de Jerusalém crescendo. Depois, a partir do capítulo 8, a gente vê a igreja em Judeia e Samaria crescendo.
Agora, a gente vê as igrejas indo até os confins da terra. E a gente vai começar a ver aqui o modo como essa igreja, antes judaica, começa agora a receber várias pessoas. E a gente tem aqui a igreja chegando a uma cidade chamada Antioquia. Uma cidade onde fica hoje a Síria. Uma cidade que naquela época era uma grande cidade, com cerca de meio milhão de habitantes. Hoje parece ser uma cidade pequena, né? Mas na época, gente, 500.000 de habitantes era tipo Nova York hoje. Entendeu? É uma cidade grande. O Fagner que morou lá em Biquinhas que deve sentir inveja, né? Uma cidade só de 2.000 habitantes. Mas Antioquia, gente, era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela só perdia em número para Roma e Alexandria. Então era uma grande cidade. E essa grande cidade, gente, foi alvo do primeiro grande movimento missionário do mundo. Essa cidade foi alvo, a igreja que se instalava naquela cidade foi o maior celeiro de missionários do primeiro século. Enviou ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, né, Barnabé e outros, para poder pregar o evangelho entre as nações. E a gente vai aprender então com o ministério, com a igreja que se estabeleceu nessa cidade, duas grandes lições a respeito de nós pertencemos ao chamado. A primeira delas é de que pertencer ao chamado é pertencer ao chamado da pregação do evangelho. Olha o que o texto nos diz. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aqui a gente vê como Deus, em sua soberania, cumpre o propósito de Deus, como o propósito dele. Jesus queria que a igreja testemunhasse para além de Jerusalém, para além daquela cidade onde ele terminou o seu ministério, para além daquela comunidade de cristãos que ficaram ali em Jerusalém. Jesus, ele queria que a igreja se expandisse, que ela fosse chegar até os confins da terra. E a gente tem então essa promessa e esses primeiros cristãos ficando em Jerusalém. É muito curioso, porque Jesus disse abertamente: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a igreja, depois do Pentecostes, estava onde? Em Jerusalém. Pedro pregou, muita gente converteu, e muitas coisas foram acontecendo, começaram ali uma certa resistência, e ali, na igreja de Jerusalém, eles estavam tendo algumas discordâncias entre judeus, da região mesmo de Jerusalém, e judeus helenistas, judeus que tinham ali alguma herança grega na família. E ali na distribuição das mesas estava tendo discordância em como isso aconteceria. E aí as viúvas de judeus helenistas estavam ali passando fome. E aí se estabeleceram esse grande ofício, que foi o ofício diaconal, né? Os diáconos foram colocados, os diáconos foram instalados, e um desses diáconos era um homem chamado Estevão, um homem que era de grande fé, homem piedoso, cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra de Deus e que foi o primeiro mártir da igreja. A gente tem ali os capítulos 6 e 7 nos contando essa história. E Estevão, ele foi o primeiro a ser morto pela mensagem do Evangelho, e ali a gente tem algo acontecendo, que é o povo de Deus, a igreja do Senhor, começando a ser perseguida por causa do testemunho de Estevão. Eles agora, os judeus viram que aquilo era perigoso e começaram a querer matar os cristãos. E aí, os homens e as mulheres, eles vão se expandindo, eles vão se espalhando. Os apóstolos ficam em Jerusalém, mas eles vão se dispersando. No capítulo 8 a gente tem ali as histórias também da Samaria e na Judéia, de como esses discípulos foram se dispersando. E agora a gente vê esse evangelho sendo também pregado ao mundo pagão. O texto, Lucas está nos querendo fazer pensar aqui a respeito de como a igreja está crescendo. Esses seguidores são levados às cidades de Fenícia, Chipre, Antioquia,
E cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, eles começam a ter conversões. Primeiro, eles pregaram somente para os judeus. E aí, à medida que a gente tinha judeus convertendo, alguns deles, mais especificamente, foram ali para Antioquia e começaram a pregar também aos gentios. E ali a gente vê o Evangelho prosperando, o Evangelho crescendo. E aqui tem algumas aplicações importantes para a gente ir pontuando ao nosso coração. A primeira aplicação que eu queria trazer aqui aos irmãos é o fato de que os desafios da igreja são aquilo que faz a igreja avançar. A gente poderia pensar que a morte de um grande homem como Estevão fosse algo que fosse paralisar a igreja, não é? Poderia deixar a igreja mais medrosa. E de alguma maneira foi também, né? Porque estava todo mundo fugindo. Ninguém queria ficar em Jerusalém, onde estava ali o foco da perseguição. Mas ao mesmo tempo, isso foi o modo que Deus trouxe para poder espalhar. Deus queria que seu povo se dispersasse. E Deus levanta às vezes perseguição, Deus às vezes coloca desafios na vida da igreja, que é para nos balançar, que é para nos incomodar e nos fazer agora cumprir aquilo que Ele quer. A morte de Estevão, seu testemunho fiel, fez com que agora outras pessoas pudessem ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Tertuliano, um dos primeiros cristãos ali dos primeiros séculos, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Né? Os mártires, aqueles que morreram pela fé. Quanto mais a igreja era perseguida, parecia que mais a igreja crescia. Mais as pessoas tinham interesse na mensagem do Evangelho. Mas elas tinham interesse em conhecer. E se a gente compreende bem, a gente vê que Deus converte o mal em bem. Deus faz com que a igreja avance em meio a desafios, em meio a dificuldades, para que assim ela possa ter como relevante o testemunho do Evangelho. A gente precisa aprender a aplicar esse testemunho diante das nossas dificuldades. O apóstolo Paulo, preso, diz aos filipenses que a sua prisão era benéfica à causa do Evangelho. Por quê? Porque preso ali ele podia ter acesso a pessoas que ele estava pregando. Ele podia ter acesso aos guardas romanos. Ele podia ter acesso a várias pessoas que ele não tinha acesso. Então ele diz, olha, eu estou preso aqui, mas ainda assim isso é bom para a causa do Evangelho. E a pergunta que eu quero fazer a você é, o quanto que você transforma o seu sofrimento em uma plataforma para mostrar Deus ao mundo? O quanto que você transforma as dificuldades da sua vida, as limitações da sua vida, como uma plataforma para que você possa pregar Deus ao mundo, para que você possa falar do Evangelho, falar do Senhor Jesus, ser usado nessa pregação. Importa que que passamos por sofrimentos, que passamos por aflições, mas essas coisas, e nós como crentes e discípulos do Senhor, precisamos usar elas como uma plataforma, para que a gente pregue o Evangelho. Isso tem que estar claro em nossa mente. Mas a segunda lição que a gente tem aqui a respeito da pregação do Evangelho é que essa obra missionária que foi feita ali, meus irmãos, foi feita por toda a igreja de uma maneira anônima. E aí tem tudo a ver com a abertura que eu quis trazer aqui. A gente não lê aqui nesses primeiros versículos nenhum nome sendo colocado, a não ser o de Estevão, que já tinha morrido. Mas quem foram esses primeiros missionários? Quem foram essas primeiras pessoas a desbravar ali o campo de Chipre e Antioquia? Quem são eles? Qual o nome deles? O que eles comiam? Não sabemos, né? Meus irmãos, a gente vê aqui a igreja sendo conduzida pelo poder do Espírito Santo a fazer a missão e a obra do Senhor enquanto vive. Sem nenhuma pessoa tendo destaque, sem nenhuma pessoa conduzindo essa obra. E isso nos ensina muito sobre o chamado da igreja, sobre como a gente e precisa ser chamado a pregar o Evangelho, sobre como isso não é uma coisa que a gente precisa de um grande chamado ou de uma grande vocação para a gente cumprir. A gente tem, infelizmente, ainda muito enraizado
na cabeça da igreja, na cabeça de muitas pessoas, que a gente precisa de um chamado, e que existe um chamado que é mais especial que o outro. Um chamado de que a pessoa tem que ter uma vocação missionária, tem que ter uma vocação pastoral para ser um grande pregador do evangelho, para ela poder vir e cumprir a missão do Senhor. E esse problema, meus irmãos, vem lá da espiritualidade católica romana, que foi confrontada pela Reforma Protestante. E embora os reformadores tenham confrontado essa ideia, ainda assim é uma ideia que parece que fica na nossa cabeça. A ideia de que a gente precisa de ter um chamado miraculoso para fazer a obra do Senhor. Na Idade Média, não se compreendia o chamado cristão como um chamado que era para todos. Existia uma espécie de casta sacerdotal. Os padres, os bispos, os monges, esses sim tinham uma vocação cristã por excelência. E eles criaram até um sacramento para confirmar, eles inventaram um sacramento para poder confirmar essa ideia, né? O sacramento da ordem. E aí eles começaram a dividir o povo de Deus em duas castas. A gente tem ali a casta daqueles que são ordenados, a casta daqueles que são os padres, aqueles que tinham o poder da palavra de Deus e que esses sim precisavam levar o seu cristianismo, a sua vida cristã a sério. A segunda casta não precisava levar a vida cristã assim tão a sério. Você vai na igreja todo domingo, recebe ali os sacramentos e vai vivendo a vidinha ali, pacata e pronto. E pronto. Você não precisa de grandes exigências, você não precisa de se tornar de fato um discípulo. Você não precisava ser comprometido com o chamado da igreja, você não precisava ser comprometido com a missão da igreja. Os reformadores, então, trouxeram uma ideia diferente, eles expressaram, e essa ideia está expressa aqui nesse texto, a ideia de um sacerdócio real de todos os crentes. Todos os crentes são chamados ao chamado da igreja. Todos os crentes são chamados a experimentar a vocação da igreja. Daqui a pouco eu vou falar qual que é a diferença entre pastores e o resto da igreja. Mas não é uma diferença tão grande assim. Porque no final das contas, estamos todos submissos ao mesmo Deus e todos fazendo parte de uma mesma missão. E todos nós somos chamados a experimentar aquilo que Pedro diz em 1 Pedro. Sermos sacerdócio real, nação santa. Vivemos a fim de expressar as virtudes de Deus. Percebe, meus irmãos, que aqui a gente vê que não existe crente de segunda categoria. Ou pelo menos não deveria existir crentes de segunda categoria. A gente não crê numa ordem sacerdotal em que os presbíteros, os diáconos, os pastores estão acima do resto da igreja. Não, todos nós fazemos parte da missão do Senhor e somos chamados a fazer parte da missão do Senhor, embora com diferentes vocações, embora com diferentes dons, com diferentes talentos, mas a partir de um só chamado. E Lucas, ele mostra isso para a gente. Não havia holofote, não havia fama, havia apenas gente simples, vivendo o chamado de Jesus e compartilhando esse chamado de Jesus enquanto vivia para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que estavam perto. Você, meu irmão, não precisa de um chamado missionário, você já tem um chamado missionário, o chamado da igreja. É muito interessante, né? Eu estava vendo esses dias, não sei quem conhece o Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, ele converteu, né? E é nosso irmão em Cristo, e nosso irmão em Cristo presbiteriano ainda por cima. E aí ele foi convidado para falar sobre isso no programa do Bial, num programa de entrevistas, e ele chamou o seu pastor, ele é membro da igreja presbiteriana de Alphaville, e aí o pastor dele, que chama Hilder Stutz, estava ali também, participando daquele programa, e o Bial fez uma colocação, fez uma pergunta para o pastor: como é você ser pastor de uma celebridade? E aí, para a glória de Deus, a resposta dele foi a seguinte: ora, o Luciano, lá na igreja, ele é um membro comum, que serve de maneira comum, está escalado do ministério de louvor, quando ele está lá, na escala dele ele canta, quando não está ele não canta. É um membro comum, porque lá na nossa igreja,
não tem espaço para estrelismo e não tem espaço para que outro brilhe, a não ser Jesus. E quando a gente pensa isso, meus irmãos, essa deveria ser a verdadeira encarnação da vocação da igreja. Sabemos que se nós estamos aqui servindo e nós somos servos uns dos outros, nós não deveríamos servir para a nossa glória, ou para aparecer, ou para fazer qualquer outra coisa que não seja simplesmente dar glórias ao nome de Jesus. Eu não posso, nem nenhum dos pastores aqui, pregar para a nossa própria glória. Mas nós devemos pregar para quê? Para que Jesus seja conhecido. Ninguém que está aqui cantando no louvor pode cantar para a sua própria glória, para ser conhecido, porque é para estar aqui na frente, mas deve fazer isso para a glória do Senhor, porque somente Jesus deveria ter fama. Ninguém que estaria escalado na mídia, fotografando, ou no Ministério de Integração, deve fazer isso, ou no diaconato, deve fazer isso para a sua própria glória, ou para os seus próprios interesses, mas fazer isso para viver para a glória do Senhor. E servir para a glória do Senhor. Sabendo que a gente tem esse chamado de exercer essa vocação. E a gente precisa entender, meus irmãos, que esse é o nosso chamado, falar de Jesus, falar da glória do Senhor, deixar com que Ele brilhe, não nós. Ele brilha acima de toda o nosso orgulho, toda a nossa vaidade. Ele deve brilhar acima de cada uma dessas coisas. Por muito tempo se foi cultivando essa ideia, né? De que as pessoas precisam ter um chamado especial. Eu lembro de Sophia Miller, uma missionária que ficou ali avançando e que converteu vários e vários povos indígenas ao Senhor. E aí ela foi entrevistada, perguntaram para ela como foi o seu chamado missionário. Ela disse: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Essa é a vocação da igreja, meus irmãos. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, a gente tem aqui nesse texto também essa ideia de uma oportunidade de levar o evangelho para um grupo além deles. A gente tem aqui, meus irmãos, os judeus não tinham muitas afeições pelos gentios, não. Os judeus literalmente não gostavam dos gentios. Por várias e várias histórias do passado, e aí os gentios, que eram os gregos, né, meus irmãos, a cultura grega em particular, era muito traumatizante para os judeus. Além de ter várias coisas que eram contrárias às leis do Antigo Testamento, a gente tinha também vários anos de opressão que eles viveram, que eles passaram debaixo ali daquele povo gentio. E a gente vê então que, a gente lê nas páginas do Novo Testamento muitas falas difíceis, né? As pessoas comparando os gentios com porcos. E a gente vê então que quando a igreja começa, a igreja ela não começa no meio dos gentios diretamente. A igreja ela começa entre o povo judeu. E eles começam a pregar apenas para judeus. E a igreja começa a crescer somente no ambiente judaico. A gente tem aqui, então, essa barreira sendo quebrada. Se você for a página e ver aqui os capítulos 10 e 11, a gente vê o próprio Pedro tendo que lidar com essa questão, né? Com essa questão que ele ouve ali um homem querendo ouvir o evangelho, e Deus dá um sonho para Pedro ir lá pregar o evangelho para aquele homem. E aí a gente vê, então, Pedro tendo um sonho em que ele é obrigado a comer comida impura, comer carne de porco. Bom para Pedro, né? Conheceu ali o gostinho da carne de porco. Mas a gente vê ali essa barreira sendo vencida e a igreja discutindo essa barreira. Mas ainda assim a gente vê que essa barreira é difícil de ser quebrada. Mas a gente tem aqui esses missionários anônimos indo pregar para gentios também. Primeiramente eles não vão. Eles quebram uma barreira geográfica, mas eles não quebram uma barreira cultural. Então eles vão e começam a quebrar essa barreira cultural. E a gente precisa aprender com isso com eles, né? De aprender a compartilhar o evangelho com determinadas barreiras que a gente tem também. A gente precisa aprender a pensar nas oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades da gente aprender com quem, e aprender e a pregar a gente que é diferente de nós. Nem todo mundo é bem-vindo na igreja. Deveria ser. Mas nem todo mundo se sente bem-vindo na igreja. Porque às vezes a gente cria uma cultura tão própria, tão cheia de coisinhas, tão cheia de pontinhos,
que as pessoas, elas não querem conhecer a igreja, não querem conhecer o povo do Senhor, porque parece ser coisa pesada demais. E a gente vê o mundo falando coisas terríveis sobre a igreja, não é? E hoje de manhã, na nossa classe de escola dominical, eu compartilhei um pouquinho sobre como é errado a gente tratar o testemunho cristão como uma espécie de guerra cultural, como é colocado nos nossos dias. Porque sim, meus irmãos, o mundo odeia Cristo. O mundo odeia os valores do Evangelho. Isso é claro. Mas a nossa guerra não é com o mundo. A nossa guerra é espiritual. A nossa batalha é espiritual. E muitas vezes, a gente, porque enxerga a vida e o testemunho cristão como uma espécie de batalha cultural, aquelas pessoas que sim, são contrárias ao Evangelho, são contrárias aos valores da família, aos valores da palavra de Deus, ao invés da gente aproximar essas pessoas, a gente está repelindo elas cada vez mais, impedindo elas de verem a beleza do Evangelho. Tem determinadas pessoas que não vão se sentir bem-vindas na igreja. A gente precisa aprender como a gente vai fazer com que elas se sintam bem-vindas, que elas se sintam acolhidas, que elas saibam que elas podem se achegar até nós. Há um filme que eu vi recentemente, e geralmente eu não sou a pessoa que gosta muito de filme de crente não, sabe? Eu acho que geralmente os filmes são meio ruins, mas esse filme é legal e é baseado em fatos reais, o que é melhor ainda. Chama Jesus Movement. E eu recomendo que qualquer um queira ir, assista, que é muito bom, meus irmãos. Esse filme nos conta a história de um grande avivamento que teve na década de 1960 lá nos Estados Unidos. Um movimento que Deus começou a salvar os hippies. E é muito interessante porque esse movimento começa com um pastor chamado Chuck Smith, que era um pastor de uma igreja pequena, tradicional e muito conservadora, que tinha ali uma filha e que odiava os hippies. Em que ele via somente como um bando de drogado, que estava ali se drogando, e que ouvia uma música ruim, e que tinha ideologia do capeta, e que estava ali vivendo de maneira desregrada, de qualquer jeito, até que ele conhece um hippie cristão, um cara que tinha um chamado ali de evangelizar os hippies, e eles conversam, e na conversa ele confronta ele. Ele fala as palavras de Jesus. Essa é uma geração que está perdida, que são ovelhas que não têm pastor. E a gente precisa aprender a ter essa compaixão, meus irmãos. Ter essa compaixão. Às vezes, aquela pessoa que nós julgamos porque ela tem valores muito diferentes dos valores da igreja, que tem ali preconceitos e que tem ali visões erradas sobre o que é o cristianismo e que às vezes nos julga, nós também julgamos elas. Nós estamos vendo uma pessoa que está desesperadamente perdida e que precisa, que está ali tentando encontrar um sentido na vida. E a gente tem esse sentido, a gente tem essa resposta, mas muitas vezes a gente está afastando ela. A gente está colocando ali empecilhos para que elas possam ouvir a mensagem. E aqui a gente vê justamente o contrário. A gente vê gente que está trazendo ali um renovo e trazendo essas pessoas para perto. Quando o Chuck Smith, então, ele vence esse preconceito, à custa, inclusive, de membros da igreja dele, que estavam ali há várias e várias décadas, mas que não entendiam qual era a missão do Senhor, aconteceu o avivamento. Vários e vários hippies começaram a se converter, começaram a ir à igreja, e aí tiveram que alugar uma tenda, e aí vocês vão ver o filme, que vocês vão ver como é que se desenrola isso. Mas é a obra do Senhor, meus irmãos. Por fim, a gente tem ainda também que esse resultado vem da mão do Senhor. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, converteram ao Senhor. E é interessante, porque essas pessoas que estão longe, a gente geralmente pensa, elas nunca que vão se converter, não é? Elas são pessoas impossíveis de se converter. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu pensava que eu era impossível de ser convertido. Eu detestava crente. Não é? E temos várias e várias histórias de pessoas aí que detestavam crente. Eu falava, eu sou católico, é esse aí que eu vou ser mesmo, e aí, nunca que eu vou aceitar Jesus e vou abraçar essa fé. E estou aqui. Se Deus fez isso conosco, quanto mais
pode fazer com eles. A gente precisa pregar, a gente precisa ter fidelidade, a gente precisa se aproximar, a gente precisa ter intencionalidade. Aí precisa ter intencionalidade em se aproximar das pessoas que a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa ter intencionalidade de pregar esse evangelho para vários tipos de pessoas. E sabendo que a mão do Senhor está com nós. E que muitos crendo se convertem ao Senhor, porque não é por nós, mas é pelo poder do Espírito Santo. Tá, meus irmãos? Aqui só tem gente improvável. Você pode ter crescido na igreja presbiteriana do Eldorado. Ainda assim, você é um improvável. Porque se você cresceu nessa fé, você precisou de se converter em algum momento e o seu coração era tão duro como o de qualquer um. Às vezes até pior, porque era um coração legalista, que achava que estava salvo porque você estava dentro da igreja. Mas você estava ali só cumprindo tabela. E aí teve um momento que Deus precisou ir lá e quebrar o seu coração. E talvez você esteja aqui essa noite, também já há muitos anos de presbiteriano, e que tem um coração duro ainda, que você vive somente pelas suas próprias forças, e Deus precisa quebrar seu coração também, para você poder converter e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque isso aqui só tem impossível, e essa é uma obra que somente Deus pode fazer. É somente Deus que pode agir, somente Deus que pode transformar. O segundo ponto que eu queria trazer é que nós também pertencemos ao chamado do discipulado. Não somente o chamado da pregação do Evangelho. Espera aí que... acontece. Você pertence a esse chamado do discipulado. Olha o que o texto nos diz, continua nos dizendo. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, a igreja então começa a crescer naquela cidade. Muitos gentios começam a se converter, e aí muita gente se convertendo. Na terceira maior cidade do império, é um assunto interessante para a igreja, não é? E a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, elas decidem enviar um homem chamado Barnabé, que fala aqui que é um homem bom e cheio de Espírito Santo. Barnabé não é a primeira vez que ele aparece aqui no livro de Atos, não. Lá no capítulo 4 a gente conhece Barnabé. E aí a Bíblia nos diz lá que o nome dele verdadeiro era José. José da cidade de Cipre, e que era conhecido como Barnabé. Barnabé era meio que um apelido dele. E Barnabé significa um homem da consolação, um filho da consolação, que já mostra o caráter dele, né? Ele era um cara que tinha um dom de consolar, um dom de exortar, o dom de encorajar as pessoas. E a gente tem ali, ele sendo um dos primeiros daquele grupo que pregava o evangelho, que também vendia as coisas que ele tinha. Ele era um homem rico, de posses, mas que vendia as coisas que ele tinha para poder abençoar os mais pobres da comunidade. A gente tem ele como esse homem que é um bom exemplo. E Barnabé, então, foi enviado para ali. A gente vê, então, a igreja de Jerusalém vendo aquele movimento. E a preocupação deles, gente, não era que Barnabé fosse ali como um espião. Não, eles mandaram Barnabé ali com boa intenção, para ver o que estava acontecendo ali, e eles sabiam que Barnabé era um homem que podia ajudar aquela comunidade, podia ser um homem que poderia pastorear aquela comunidade. Então, esse movimento de direção aos perdidos, e agora a gente vê o crescimento de Deus, e ele vê tudo o que está acontecendo ali, e o texto diz que ele se alegra que tem gente convertida, ele se alegra que tem gente ali querendo ser discipulado, e eles então mandam um pastor que vai discipular aquela cidade, que vai discipular aquele movimento. Não é, meus irmãos? Que vai transformar ali aquela cidade. A igreja de Jerusalém não mandou um apóstolo, mandou aquilo que a igreja
de Jerusalém precisava, mandou um pastor, um homem de alma generosa, um líder experiente, alguém que tinha ali um bom testemunho público dentro da comunidade. E ele é colocado ali para poder liderar aquela comunidade, para poder exercer o discipulado naquela comunidade. E ele faz isso como? Ele prega, ele exorta, ele encoraja essas pessoas, esses novos convertidos, a ficarem firmes. Isso é o discipulado, meus irmãos. O discipulado é esse processo. O evangelismo é um processo em que as pessoas se convertem. Eles vão e pregam o evangelho, as pessoas se convertem. Agora, o discipulado é o processo pelo qual a igreja pega essas pessoas convertidas e agora ensina elas a viver para a glória de Deus. Ensina elas a cumprir tudo aquilo que Jesus nos tem ordenado. É esse processo, e Barnabé então começa esse processo, e ele encoraja fazendo com que as pessoas sejam pastoreadas e que permaneçam na presença de Deus. E é interessante, né, meus irmãos? Porque a figura aqui de Barnabé ensina isso, discipulado. Esse chamado que a gente tem de formar outros discípulos, discípulos fazendo discípulos. E perceba, gente, quando eu digo que ele é um pastor, eu não estou dizendo que eles mandaram um sacerdote, porque que a igreja já sabe que todo crente é um sacerdote. A ideia no corpo de Deus, de pastores, presbíteros e diáconos da igreja, não é uma ideia de gerar uma classe superior de crentes, mas tem a ver com o exercício de dons na igreja, para que o discipulado aconteça. Você é chamado a ser discípulo de Jesus, a ser um seguidor de Jesus, e sendo um seguidor de Jesus, você é chamado a exercitar os seus dons. E a gente tem aqui então a beleza do plano de Deus, em que Deus conduz o seu povo a ter líderes que com os seus dons vão conduzir ao processo de coletivamente a gente ser discipulado e se tornar mais parecido com Jesus. E é interessante, porque como ele consegue fazer isso? A partir da sua vida, do seu exemplo. Aqui o texto diz, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É aquela ideia, né? O povo já estava se convertendo com o trabalho, mandaram um líder que tinha ali um bom testemunho, e esse bom testemunho, essa vida piedosa dele fez com que outras pessoas também se unissem. O crescimento que já era grande foi ainda maior, porque colocaram a pessoa certa no lugar certo. E o evangelho, meus irmãos, quando ele precede do nosso exemplo de vida, quando a gente é de fato crente, quando a gente de fato é um seguidor de Jesus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com os princípios do Senhor, o nosso testemunho irradia mais e mais. E as pessoas, elas vêm e elas são chamadas, assim como Barnabé foi um exemplo, a gente também deveria ser um exemplo. E aqui Barnabé também vê uma barreira. Ele vê que beleza, eu sou um homem que estou aqui no lugar certo, mas os meus dons não são suficientes. Eu preciso de alguém aqui para me ajudar no ensino. E então ele vai lá na cidade de Tarso e chama um homem chamado Saulo. Todos nós o conhecemos como o apóstolo Paulo. E é interessante, porque também não é a primeira interação de Barnabé e Saulo, não. Lá, alguns capítulos antes, a gente vê Barnabé conduzindo Saulo para poder ser conhecido pelos apóstolos. Aqui, Saulo ainda era desconhecido. Ninguém sabia quem era Saulo. Ele era conhecido ainda como um perseguidor da igreja. Esse texto que fala a respeito de Barnabé apresentar, ele diz que ele tentou conhecer os apóstolos, mas estava todo mundo com medo de conversar com Paulo. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Aí, Barnabé foi lá, pegou nas mãos de Paulo e os conduziu aos pés dos apóstolos para se ensinar. E o discipulado é isso, meus irmãos. O discipulado é que na igreja a gente precisa de gente que seja como Barnabé. Gente que vai pegar os novos convertidos, gente que vai pegar a gente que tem potencial, gente que vai pegar a gente e vai pegar na mão dessas pessoas e vai ensiná-las corretamente, vai ajudá-las no propósito do plano de Deus. E aí então, quando ele está lá pastoreando a igreja de Antioquia, e ele precisa de alguém que seja bom no ensino, agora o apóstolo Paulo, alguns anos mais tarde,
Já um crente mais maduro, ele vai lá na cidade de Tarso e pega Paulo para ajudar ele. E a gente precisa entender que a igreja é isso, que é gente discipulando gente trazendo gente para trabalhar com gente, a partir dos seus dons e dos seus talentos. Todo mundo precisa de um Barnabé que o discipule. E é interessante, se a gente for ver uma linha, né? A gente vê Barnabé discipulando Paulo. Paulo mais tarde vai discipular um jovem chamado Timóteo. E Timóteo talvez tenha discipulado mais alguns outros. E alguns outros tenham discipulado mais alguns outros. E a igreja está aqui, fruto desse movimento de discipulado, de discípulos fazendo discípulos. A gente precisa entender, meus irmãos, que o discipulado, que a gente tem isso, gente convivendo com gente, como o pastor Fagner gosta de dizer, vida na vida, é o que vai fazer com que a igreja possa prosperar, que a igreja possa ser edificada. A gente tem aqui essa diferença dos dons, né? Barnabé sabia que era limitado. Ele sabia que não tinha todos os dons. E que ele precisava de gente para poder trazer e trabalhar com esses dons. E a gente então vê a igreja crescendo a partir disso. E aqui a gente vê essa obra do discipulado na vida da igreja, que tem tudo a ver com os dons. Lá no capítulo 4 de Efésios, a gente meditou nesse texto semana passada, o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo que foi discipulado por Barnabé e que estava experimentando isso na prática, ele diz que Deus dá dons e ministérios da igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que Deus dá dons tão diferentes para nós, né? Em modos de falar tão diferentes para nós. Justamente porque por meio desses dons, desses ministérios, Deus está fazendo e construindo essa obra do discipulado. O propósito disso é o quê? Que todos cheguem à plena estatura de Cristo. A igreja não faz discípulos para ela. A gente não faz discípulos para o pastor Milton, para o pastor Iro, para o pastor Fagner. A gente não faz discípulos para a igreja presbiteriana do Brasil. A gente faz discípulos para Jesus e que se parecem com Jesus. O caráter de Cristo precisa ser formado em nós. E para que o caráter de Cristo seja formado em nós, a gente precisa dessa obra do discipulado em que cada um de nós, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus nos dê, vá ali trazendo e nos conformando a isso. É isso que nós somos chamados, a ter o caráter de Cristo, um chamado ao discipulado mútuo. E a igreja precisa vivenciar isso. A igreja ela é chamada a isso. E às vezes, gente, como eu disse, isso não vai ser nada glorioso, não vai ser nada fácil. Não vai ser algo que vai te dar holofote. Às vezes é você indo ali, pegando uma pessoa e tomando um café, e ali lendo a Bíblia, e ele confrontando pecados. Às vezes é conversas francas, conversas que vão te trazer lágrimas, e que você vai ficar ali chorando, e que você vai trazer arrependimento, e que você vai ter dificuldade. Às vezes vai ser momentos bons também, vai ser momentos em que a verdade do Evangelho vai brilhar na sua cara, e você vai ficar feliz disso. Não é algo que fica bonito dos holofotes, mas é algo que é profundamente transformador, e você foi chamado para essa obra. Se você é um crente, você já pode ser discípulo de alguém, você já pode discipular alguém, e você pode fazer isso, e você pode já usar os seus dons, e você pode começar esse processo. E o propósito, como eu disse, é a gente se tornar parecido com Cristo, né? E na igreja de Antioquia isso se funcionou. A gente tem aqui o texto terminando dizendo que naquela cidade os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os historiadores eles vão dizer que, e vão trazer esse contexto de que esse nome cristão não foi um nome que a igreja deu a si mesma. Não foi assim, o que nós somos? Nós somos cristãos. Não. A gente vê Lucas falando, o povo do caminho, os discípulos, os seguidores de Jesus. Esse alcunha de cristão é o nome que o mundo deu à igreja. E aí, os historiadores nos contam que talvez tenha sido até uma coisa meio irônica, sabe? Meio que para debochar, porque esse povinho está falando tanto desse Cristo.
Eles falam tanto desse Cristo, eles falam, parece tanto com esse Cristo, que agora a gente vai chamar eles de cristão. Pequenos cristos. Por quê? Porque quando o discipulado acontece, o que nós somos? Nós somos pequenos cristos. Nós somos sendo formados à imagem de Jesus. E nós nos tornamos parecidos com Jesus. E o mundo vai nos ver, e mesmo que seja de deboche, eles vão fazer, aquele ali é o Jesusinho, é o Cristozinho. Percebe? A gente é chamado a viver uma vida em que o discipulado acontece, e o mundo vê, e o que ele vê? Vê Jesus. Vê Jesus aqui na nossa vida. Vê Jesus, esse é o nosso chamado. Será que o mundo nos vê e nos vê como parecido com Jesus, gente? Aqui o texto começa com uma grande perseguição, né? Um povo sendo perseguido. E sempre que eu penso na perseguição, eu me pergunto, né? Se eu fosse preso e acusado de ser cristão, se a questão fosse um crime, né? Será que teriam provas contra mim? Será que ia ser muito fácil eu ser considerado culpado? Se você fosse preso, prendessem por ser cristão, e aí vão lá procurar as provas, vão ter um tribunal. Será que eles não olhariam e falariam assim, esse aqui não é cristão nada não. Vai lá. É um pensamento que a gente precisa ter, não é? Qual que é o seu chamado, meu irmão e minha irmã? Qual que é aquilo que você deveria fazer, aquilo que você foi chamado para fazer? O seu chamado é como cristão, fazer parte desse corpo que é a igreja, que está avançando no mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado. É o chamado de você usar seus dons e seus talentos. E eu queria fazer 3 aplicações aqui. A primeira é para você que está aqui, que não tomou uma decisão por Jesus ainda, que não conheceu o Senhor Jesus, e esse chamado pode ser o seu chamado. Esse convite está aberto a você. Esse convite para que você saiba que você pode fazer parte dessa família maravilhosa. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu pelos seus pecados para que você pudesse ter a vida eterna e fazer parte dessa família e também fazer parte desse chamado. Não endureça o seu coração, venha para Jesus e participe disso. A segunda aplicação é para você que se diz cristão, pequeno Cristo, que é chamado agora a aparecer com Cristo. Será que a sua vida tem sido de fato guiada por essa semelhança com Jesus? Será que esse discipulado é real na sua vida? Será que você realmente tem tomado atitudes e vivido de uma maneira em que as pessoas vão olhar e falar assim, esse aí é um cristão. Eis aí um verdadeiro cristão em que ele não há dolo. Será que as pessoas olham e dizem isso de você? Talvez você precise repensar aí a sua vida, o modo como você leva a sua vida no trabalho, na escola. Porque às vezes é muito fácil ser crente aqui na igreja, né? Vir aos domingos, participar de uma escola dominical, participar de um grupo familiar, e na sua vida viver de qualquer jeito. Não, você é chamado a ser cristão, de maneira integral, simples, radical. E por fim, você cristão, queria te encorajar a ser mais zeloso com o chamado que você tem de fazer parte da igreja, de fazer parte de um corpo que prega esse evangelho. Você tem testemunhado de fato? Você tem testemunhado e pregado esse evangelho para aqueles que precisam, que estão ao seu redor? Ou você tem observado, às vezes, pessoas que não são próximas de você, como eu disse, estão num grupo separado, e você tem pensado em como quebrar barreiras para conversar, às vezes, com um morador de rua, com uma prostituta, com o seu amigo que tem uma visão política totalmente diferente de você, e você consegue compartilhar o evangelho para essas pessoas? Você tem pregado? Você tem discipulado? Você tem pegado pessoas para poder trazer, para poder participar junto desse progresso de imitação de Jesus? Queria te convidar a orar nessa noite, colocar a sua vida diante do Senhor.
Baixe sua cabeça e ore comigo. Ore para que a gente experimente isso na vida da igreja, mas ore também para que você experimente esse avivamento no seu coração. E essa verdade reflita aqui no seu coração.